não é que ele vai aumentar 1 grau, assim, da temperatura que a gente vê no reloginho, assim, né? O que está acontecendo é que a gente está num processo de aumentar a temperatura média do planeta. Então, vamos supor, cada cidade do mundo, no dia, tem uma temperatura. Sim. E isso dá uma média. A gente está começando a aumentar essa temperatura média, ou seja, nos vários lugares do mundo, as temperaturas estão aumentando e, com isso, aumenta a temperatura média, né? Então, para vocês, né, terem ideia, o mundo, até 10 mil anos até hoje, a gente sempre viveu no mesmo intervalo ali de variação de temperatura. O que está acontecendo é que a gente está ampliando esse intervalo. Então, e esse intervalo, né, de temperatura, ele propicia um equilíbrio delicado de uma série de variáveis. Então, o nível do mar, as geleiras, a biodiversidade, etc. Quando a gente começa a aumentar essa temperatura, a gente começa a desequilibrar todos esses sistemas. Então, os efeitos são em cascata. Então, o mundo, né, está se organizando para a gente tentar limitar o aumento de temperatura média, né, do planeta a 1,5 grau, né, até 2, preferencialmente 1,5 grau. A gente já está em 1,2. A gente já aumentou a temperatura média do planeta em 1,2, a gente está tentando limitar a 1,5, né, no máximo 2. Porque se passa, né, desse aumento de 2, a gente vai ter efeitos que parecem, nossa, mas é um aumento, né, parece pequeno em números absolutos, né, mas, de novo, não é o que a gente vê no termômetro, né, a temperatura média do planeta. Mas os efeitos são exponenciais. Então, por exemplo, de 1,5 para 2, o nível do mar vai se comportar de uma forma totalmente diferente, né? Então, cidades que podem ser alagadas, cidades ou países Nova que York vão é uma deixar delas. de existir, podem deixar de existir. A gente começa a ter, né, disrupção nas cadeias de alimento, a gente tem a savanização de áreas do mundo. O que é isso? Savanização quando se torna deserto. Então, a Amazônia tem a possibilidade de se tornar, em parte, né, um deserto. A África, muito mais, gerando migrações por conta da crise climática, né? A gente viu agora, recentemente, a primeira guerra que começou por uma causa climática, foi a Guerra da Síria, que começou por um processo de desertificação, falta de alimento, que gerou uma crise econômica, que gerou uma cisão no país, que levou a uma guerra civil. Então, não é um efeito, né? Às vezes a gente fala aquecimento global, a gente acha que é só lidar com mais altas temperaturas, mas não é isso. A gente está falando de um desequilíbrio em todas as variáveis que propiciaram a vida humana na Terra.